Olá, eu me chamo Rafaela Andrade e eu vim apresentar o nosso projeto de iniciação científica que é chamado O Encarceramento e Medidas Socioeducativas como uma consequência do trabalho infantil, adentrando os municípios do interior do Brasil. As autoras são Rafaela Andrade, Rita de Cássia, Ana Beatriz Gonzaga, a doutora Maria de Fátima Pereira Aberto e a professora doutora Tâmara Ramalho de Souza Morim. Eu vou iniciar falando sobre a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que aconteceu em 1990 no Brasil. Ela trouxe diversos avanços na compreensão das crianças e dos adolescentes como sujeitos de direito, já que eles estão numa situação especial de desenvolvimento. Mas a gente observa que, quando se trata do trabalho infantil, não há o cumprimento de todos esses direitos. E o que seria o trabalho infantil? É qualquer atividade, seja econômica ou de sobrevivência, remunerada ou não, exercida por menores de 16 anos, salvo em duas condições, que é a condição de jovem aprendiz aos 14 ou das piores formas de trabalho infantil até os 18. E o trabalho infantil vai trazer diversas consequências, desde físicas a psicológicas para esses jovens, desde dores no corpo, acidentes, defasagem e evasão escolar, atraso no desenvolvimento, adultização precoce, perda de expectativas do futuro e medidas socioeducativas. Tendo como base a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho, o Brasil vai instituir em 2008 a lista de piores formas de trabalho infantil, que vai listar justamente todas as atividades que prejudicam a saúde, a segurança e a moral de crianças e adolescentes. Alguns exemplos dessas atividades é o trabalho na agricultura, na construção civil, o trabalho doméstico e o tráfico de drogas. Então, a literatura vai apontar que 1,8 milhões de trabalhadores infantis são, em sua maioria, negros, pretos e pardos, entre 16 e 17 anos. Além disso, 1,8% dessas crianças no trabalho infantil ocupavam atividades que estavam inseridas na lista TIP, que, de novo, é a lista de piores formas de trabalho infantil. Isso se dá principalmente por uma má distribuição de renda, já que eles têm que se inserir precocemente no trabalho como meio de complementar a renda familiar. E a população que é mais afetada por essa realidade é a população negra do país. E é a partir disso que vai surgir a inserção no tráfico, porque ela surge como um meio de fácil acesso, onde há um rápido retorno financeiro, mas o jovem vive sob o risco de encarceramento ou de morte. Além disso, na ótica moralista, ele não se enxerga como trabalhador. Diante disso, o nosso trabalho busca analisar o encarceramento em medidas socioeducativas como uma consequência do trabalho infantil. Para isso, nós investigamos as condições de vida na infância dos jovens, sua trajetória no trabalho e a relação entre o trabalho infantil e o cumprimento de medidas socioeducativas. Agora para a metodologia. Então, sobre o local da pesquisa. Na imagem à esquerda, eu trouxe o mapa do Brasil para ficar um pouco mais ilustrativo. Essa partezinha pintada de vermelha é o estado da Paraíba, onde está localizado o município onde foi realizada a pesquisa. Já na imagem à direita, nós estamos olhando para o mapa da Paraíba. A figura verde é João Pessoa, que é a capital do estado, e a figura vermelha é Lagoa Seca, que é o município onde nós realizamos a pesquisa. Se localiza no interior do estado e ambos estão a cerca de 130 quilômetros de distância um do outro. Então, a pesquisa foi realizada na unidade socioeducativa de internação chamada Aula do Garoto, como eu falei, em Lagoa Seca, na Paraíba. É uma unidade voltada para jovens do sexo masculino entre 12 e 17 anos, 11 meses e 29 dias de idade. Participaram 11 adolescentes e jovens em cumprimento de medidas de internação dessa unidade, que foram trabalhadores infantis e que aceitaram participar da nossa pesquisa. Os instrumentos utilizados. Primeiramente, nós utilizamos o mosquito diagnóstico, que é o questionário de triagem que tem a finalidade de identificar quem foi trabalhador infantil ou não. Depois dessa identificação, a gente aplicava o questionário de aprofundamento, que é o questionário fechado, cujas questões se referem às trajetórias de vida desses jovens, desde a infância até o momento do encarceramento. Por fim, os dados foram analisados pelo software SPSS. Olá, meu nome é Rita Santos e, dando continuidade à apresentação, eu vou falar um pouco sobre os resultados que nós encontramos e a discussão que nós tivemos em cima deles.
Primeiramente, para caracterizar nossa amostra, podemos verificar que todos foram trabalhadores infantis. Em relação às suas características mais singulares, nos encontramos que 100% da amostra era formado por participantes do sexo masculino, o que é compreensível, visto que a unidade em que nós os encontramos em Lagoa Seca é a unidade masculina, e outras informações pertinentes é que a maioria deles eram participantes negros. E diante disso, eu gostaria de fazer uma ressalva que no Brasil existe o Estatuto da Igualdade Racial. Esse estatuto declara que autodenominações como pardos, morenos, café com leite ou termos análogos podem ser incluídos no grupo de pessoas negras. Diante disso, todos os participantes que se autodenominaram dentre esses termos, como pardos, por exemplo, foram incluídos no grupo de pessoas negras. Outra informação é que eles tinham idade, sobretudo, de 16 a 17 anos ou 18 a 21 anos e que cursavam o ciclo quarto. Em relação à escolaridade, eu gostaria de fazer também uma ressalva. De acordo com o sistema socioeducativo da Paraíba, é utilizado o ensino de jovens e adultos nas escolas que se encontram dentro das unidades socioeducativas para os sócios educandos. O ensino de jovens e adultos, que também é chamado de EJA, se estrutura em ciclos de aprendizagem, em que o ciclo 4 ele se remete ao oitavo e o nono ano da série fundamental. Diante disso, é possível verificar que, considerando a idade dos participantes, eles deveriam estar pelo ciclo 5, que é o primeiro e segundo ano do ensino médio, e no ciclo 6, que é o terceiro ano do ensino médio. Mas o que se pode ver é um atraso na escolaridade desses jovens, o que acaba se alinhando com a literatura científica que demonstra que uma das consequências do trabalho infantil é justamente a defasagem escolar. Um outro ponto que eu também gostaria de levantar é sobre as características desses indivíduos, o fato de eles serem majoritariamente negros. Esses dados se alinham com o próprio sistema de atendimento socioeducativo de base nacional, que verifica que a população de socioeducandos do Brasil é também majoritariamente negra. De acordo com Mota e Germano, isso se refere a um indicativo do racismo estrutural que existe no Brasil, que encarcera e criminaliza a população negra como resquícios do processo de escravidão. Considerando que foram identificados como trabalhadores infantis, nós desejamos compreender agora quais eram as condições da sua infância que os levaram a ser trabalhadores infantis. E nós encontramos que esses participantes eles provinham, sobretudo, de famílias estendidas, isto é, formadas por pais, mães, tios, tias, entre outros parentes, e sobreviviam de uma renda média de entre meio salário mínimo, que equivale a R$ 660, e entre um salário mínimo e meio, que equivale a R$ 1.950. E essa renda provinha, além dos salários, sobretudo por aposentadorias e programas sociais. Essa situação que eles se encontravam na infância denota que eles se encontravam entre a classe baixa e a classe média baixa da população brasileira, demonstrando, portanto, uma série de vulnerabilidades sociais, que podem ser identificadas, por exemplo, para a configuração familiar, em que, como Cunha vai afirmar, as famílias estendidas elas são uma estratégia que as famílias mais pobres utilizam para conseguir complementar a renda, visto que existe a união das rendas de cada membro da família para que assim consigam sobreviver. E como se pode perceber, a renda já é bastante baixa e parte dela já vem de programas sociais de assistência a pessoas que estão em vulnerabilidade social. Diante dessa situação, existe um alinhamento com a tese de Aguilar, que aponta que as famílias pobres no Brasil, elas veem na inserção precoce de crianças e adolescentes um meio de complementar sua renda. Então, por isso que é algo compulsório. Entretanto, mais uma consequência que a gente pode ver dessa inserção precoce no trabalho em relação a crianças e adolescentes é a utilização precoce, como o Diálogo Aberto 2002, que diz que, como nossos dados mostram, existe um processo de redução da infância pelo trabalho, porque o trabalho concede uma série de responsabilidades para esses participantes que não está condizente com a idade deles. Como, por exemplo, os participantes disseram que a infância deles terminou precocemente, aos 7 e aos 12 anos de idade. Bom, agora a gente passa a discutir sobre as atividades que foram realizadas. Nessa nuvem de palavras existe uma série de atividades, justamente porque, ao serem questionados sobre quais atividades eles trabalhavam, os participantes não diziam uma só, mas diziam uma trajetória de trabalho desde a infância, entre as quais posso destacar
tratador de cavalos, ajudante de pedreiro e também a questão do tráfico de drogas. O que a gente pode perceber é que todas as atividades, tanto as que eu citei quanto as demais, elas se encontram inseridas na lista TIP, que é a lista de piores formas de trabalho, ou seja, desde a infância, encontravam-se trabalhando nas piores formas de trabalho, que são aquelas que ferem mais com o seu desenvolvimento. E outros agravantes são, primeiro, eles realizavam suas atividades majoritariamente entre 10 e 13 anos de idade, e que nenhuma atividade de trabalho pode ser realizada pela legislação brasileira, justamente por ser uma fase essencial para o desenvolvimento. Mesmo aqueles que se encontravam trabalhando aos 14 e aos 16 anos apenas, eles não se encontravam na modalidade de jovem aprendiz, que é a única permitida para essa faixa etária, e sim, como havia dito, em atividade da lista TIP. Um outro fator de vulnerabilidade para essa população é a questão da carga horária do trabalho, que variava de 5 a 7 dias por semana e de 7 a 12 horas diárias. Essa reflexão demonstra por que do prejuízo da escolarização. Diante dessa carga de trabalho tão grande, como eles vão arrumar tempo para estudar, como vão arrumar tempo para se dedicar aos estudos? E como principal motivo para a inserção no trabalho é justamente a questão de conseguir independência. Essa dependência surge como sendo: eu vou trabalhar, vou comprar coisas para mim e ser independente, para que a minha família, que já está passando necessidade, não precise se preocupar comigo, demonstrando, portanto, mais uma vez a vulnerabilização social e uma adultização precoce. Dando continuidade aos dados, nós chegamos no que eles compreendem como sendo um trabalho. E duas posições se reverberam: o trabalho como sendo algo moralizador, de dignidade, uma forma suave de ganhar dinheiro, uma forma honesta de ganhar dinheiro, ou como sendo algo para conseguir a sobrevivência. A segunda perspectiva se refere mais à questão da vulnerabilidade social que eu havia citado. A primeira é justamente a perspectiva desse trabalho como dignificante do homem. Essa visão acaba impossibilitando que os próprios adolescentes eles consigam compreender que o trabalho infantil ilícito, como é o caso, por exemplo, no tráfico, ele possa existir. E dessa forma, por mais que afirmem que trabalharam no tráfico, não conseguem reconhecer o tráfico como sendo verdadeiramente um trabalho, porque é algo sujo, porque é um dinheiro fácil, coisa do tipo. Diante disso, ao não se reconhecerem como trabalhadores infantis no tráfico, como também não serem reconhecidos socialmente como tal, acabam sofrendo mais violências, visto que são encarcerados em medidas socioeducativas e não protegidos, como prescreve a lei. Em relação ao trabalho e o ato tipificado como infracional, nós temos que esse envolvimento vem justamente pelas condições financeiras que eles estão inseridos, mais o marcador da vulnerabilidade social que eu já havia citado, e também por mais influências. Nessa perspectiva, a gente pode compreender que a adolescência é uma fase que necessita dessa relação de grupos para se desenvolver. Os adolescentes precisam disso. Então, faz uma reflexão pertinente essas más influências como sendo uma necessidade para o desenvolvimento na adolescência. E um outro ponto a se considerar em relação a isso são os atos tipificados como infracionais, como roubo, homicídio e tráfico de drogas, que conforme a legislação, primeiramente, tráfico de drogas não é ato tipificado como infracional, é sim um trabalho infantil, e outra coisa, roubo e homicídio, por vezes, eles estão associados ao tráfico de drogas, então existe mais uma inviabilização do trabalho infantil e também não devem ser associados necessariamente com a digitalização, como ocorre. E um outro ponto é o projeto de vida deles que não existe pelo envolvimento, visto que eles sempre veem a morte ou o encarceramento como um projeto de vida para eles diante disso. Dito isso, Rafa vai se caminhar para o fechamento da apresentação. Então, o nosso trabalho, ele permitiu que a gente observasse como se dão as suas condições de vida, principalmente na infância, que são marcadas por violência estatal, por violação de direitos e por marginalização, principalmente no que diz respeito ao trabalho infantil. A gente observou que a maioria começou a trabalhar antes dos 14 anos e que todas as atividades realizadas se encaixam na lista de piores formas de trabalho infantil. Além disso, quando a gente vai olhar para as consequências, a gente percebe que encarceramento surge de forma predominante, principalmente quando associado ao trabalho do tráfico. Por fim, esse trabalho é uma denúncia a toda a negligência e violência que é praticada pelo Estado contra essa população. Espera-se que a academia se debruce mais sobre esse tema, que é muito negligenciado, na esperança de contribuir na elaboração de políticas públicas para proteger, atender, cuidar e garantir os direitos desses jovens. Além disso, a gente espera que se busque por uma responsabilização que seja pautada na mudança e no cuidado, e não na punição.
Vamos mostrar as referências que nós utilizamos. E é isso.